Divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, você ouve o programa Linha do Tempo Especial. São 10 sucessos de um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. A apresentação: Claudenir Mota. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Gente, muito boa noite para você que está nos acompanhando em mais um programa. Eu sou a Dani Polidori, o nosso Gurias de Quinta já está no ar nessa noite agradável aqui em Caxias do Sul. Muito boa noite para você que está nos vendo pelo Facebook da Esporte Serra e você que está nos ouvindo pelo site www.esporteserra.com. E hoje a gente vai falar sobre o Juventude, como vocês sabem, então, torcedor jaconeiro, já esteja conectado. Nós queremos a sua opinião, as suas mensagens. Hoje são de suma importância para a gente conduzir esse programa. A gente quer saber a opinião, as expectativas, até as frustrações, com certeza, deste ano que não foi dos melhores para o nosso Alviverde aqui de Caxias do Sul. E para isso nós vamos receber o torcedor Vilney Pimmel, que é um dos torcedores símbolo, digamos assim, do Ju, e o historiador Gustavo Cortes, que vai estar aqui com a gente também. Ele é escritor, tem vários livros lançados, inclusive vai deixar 2 livros do Juventude aqui para a gente sortear. Então, torcedor, fique conosco. Temos muitas informações hoje e muita coisa para a gente conversar. A Karina não está aqui conosco, ela está aí, tem alguns compromissos aí de trabalho. Ontem, inclusive, nós estávamos juntas lá no painel da ESPN, que foi muito bacana. Então, agradeço também, em nome dela, todo o carinho que nós somos recebidas, as pessoas bacanas que nós conversamos e divulgamos o nosso programa. Então, obrigado a todos. E aqui comigo, mais uma quinta-feira, minha colega, parceira, amiga, meu braço direito, Janine Stecanella. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pela live, pelo site da rádio também. Hoje um programa bem interessante, onde a gente vai poder conversar e trocar ideias, trocar teorias, principalmente sobre o que aconteceu nesse ano de 2018 com o Juventude, mas a gente também pode ampliar esse debate até um pouquinho para a mesma situação do Caxias. Vamos falar de dupla Grenal, esportes e outras paixões. Então, desde já, reforço o convite para o torcedor, para o fã de esporte que gosta de ver futebol, mandar o seu pitaco e opinião aqui para a gente do Ju, do Caxias, do Grêmio, do Inter. Vai escrevendo aí para nós na live. Exatamente, a gente já está esperando aí as suas mensagens. Daqui a pouco os guris chegam aqui no estúdio. Por enquanto a gente vai aqui no nosso bate-bola de toda quinta-feira, eu e a Nini. Notícias então da dupla Grenal, porque o Ju a gente vai deixar para o segundo bloco. E agora vamos começar aí com algumas notícias de Grêmio, de Inter. Vamos começar com o tricolor? Vamos lá, então, Dani. O Grêmio que perdeu na quarta-feira ontem para o Flamengo por 2-0 e fica numa situação um pouquinho delicada. Precisa torcer por uma derrota do São Paulo hoje contra o Vasco. São Paulo e Grêmio têm 62 pontos. O Grêmio já jogou nessa rodada, então precisa aí torcer para que o São Paulo não some esses 3 pontos e depois vencer ainda os seus 2 jogos restantes contra o Vitória no Barradão dia 25
e contra o Corinthians na Arena, dia 2 de dezembro, aí sim, para saber se vai conseguir confirmar essa vaga na Libertadores 2019, se vai ficar no grupo da pré-Libertadores ou se a tabela vai se movimentar aí um pouquinho mais. Pela essa 36ª rodada, o que se pôde perceber é que o Grêmio teve um rendimento bem abaixo do esperado, teve até aí algumas jogadas polêmicas na partida, inclusive em um dos gols do Flamengo, um pé alto na área que não foi marcado uma falta, mas ainda assim o Flamengo aproveitou as oportunidades, marcou os jogadores fundamentais do Grêmio como o Ramiro e saiu com essa vitória por 2-0. Jogo esse interessante também por conta da especulação da ida ou não do Renato para o Flamengo, né? O treinador tricolor, por enquanto, desconversa, não confirma se fica no Grêmio, não confirma também se vai para o Flamengo, mas essa semana aí especulações fortes, inclusive sobre a faixa salarial do Renato aí nessas transações de final de ano, entre 1 milhão do Grêmio e 1 milhão e 300 do Flamengo, e alguns valores que foram citados durante a semana. Então vamos ver, provavelmente o Renato deve anunciar mesmo só ao final da última rodada do Brasileirão da Série A. Se fica no Grêmio, ele indica aí que tem um interesse em priorizar o Grêmio, né, nessa negociação, ou se ele vai para o Flamengo. Uma galera aí já está acreditando que o Renato está com um pezinho lá no Rio de Janeiro. Então vamos esperar também esse desenrolar. Lembrando então, o próximo jogo do Grêmio dia 25 no Barradão contra o Vitória e encerra sua participação na Série A dia 2 de dezembro na Arena contra o Corinthians. Precisa vencer os 2 jogos, torcer hoje pela derrota do São Paulo. E a dupla Grenal aí nas cabeças, né, aí do brasileiro, ainda tentando pelo menos permanecer no G4, né? E quem tenta ainda permanecer no G4 é o Internacional. E a 2 pontos do título, o Palmeiras, então, está praticamente consolidado como campeão aí do Brasileirão 2018. Vai ser difícil. Inclusive, ontem teve torcedor do Palmeiras descomemorando depois, né? Não está confirmado, mas provavelmente vai confirmar em breve, né? Exatamente. Apesar que o Flamengo, ele ainda continua sonhando, né? Com um possível título. Isso significa, claro, infelizmente, que o Colorado Gaúcho está fora da briga, após algumas rodadas de muita expectativa e esperança por parte da torcida. Acho que os colorados aí foram acreditando até o final. E o Beira-Rio ontem eclodiu em vaias após a derrota de 2-1 para o Atlético Mineiro. A reação dos torcedores foi um desabafo, já que com esse placar o Inter pôs fim às chances de vencer o campeonato. No entanto, como eu mencionei aí no início, a equipe agora tentará reduzir essa distância aí com o Flamengo, que é o atual vice-colocado, para garantir uma vaga no G4, em jogo contra o Fluminense, então no próximo domingo, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 37ª rodada. Uma especulação também aí que já estaria rondando lá pelos lados do Beira-Rio, é que Leandro Damião, então, já teria assinado a sua renovação de contrato. E por falar no Damião, eu conversei com alguns colorados aí ao longo desses dias, ontem, hoje, para saber a opinião deles sobre essa permanência do Damião. Eu acho que o torcedor, ele acaba sendo sempre, quase sempre, digamos assim, muito passional, né? Então, na época, digamos assim, nos bons jogos do Damião, os torcedores aí apoiavam a permanência, mas infelizmente ontem o Damião aí acabou perdendo 2 gols, né, que foram, assim, muito difíceis, né, para um artilheiro do naipe do Damião perder, e os colorados já então caíram em cima dele com muitas críticas, enfim. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é o Inter tentar aí se manter no G4, lembrando então aos colorados que o Inter está vindo de uma Série B, né, Nini? Isso é muito difícil. Um clube que está subindo conseguir fazer uma campanha tão boa quanto o Inter fez esse ano. Aí quase campeão, digamos assim, em muitas rodadas aí era praticamente segue o líder, né? E agora ali tentando se aproximar do Flamengo, então
eu acho que de uma forma mais consciente nós podemos dizer que o Inter fez uma bela campanha subindo da Série B, né? O Inter quebrou aí várias teorias, né, de que Pois time é. que vem da Série B às vezes não consegue fazer esse primeiro ano de forma tão imponente, e o Inter conseguiu com um treinador que não é super conhecido, né, Verdade. um treinador que está começando a construir sua carreira agora, alguns jogadores que eram referência ou que tinham um pouco mais de nome, mas no geral um time normal, né? Um time que mediano. não foi visto desde o começo como uma das apostas. E claro que o torcedor colorado ia apostar até matematicamente ser possível brigar por esse título, mas eu acredito também que vai estar muito contente com essa volta da Série B, um bom campeonato brasileiro. Outra teoria, né, que se desmanchou aí é que o Inter não ia conseguir manter esse fôlego ao longo de toda a Série A. Verdade. Conseguiu, se manteve sempre ali entre os primeiros. Então, essa vaga na Libertadores, na minha opinião, é um bom presente, é um bom retorno para o Inter a voltar aí sim entre os melhores times do Brasil, os times com jogadores de referência, treinadores que começam a se destacar. Então acho que a Libertadores no final, se o Inter confirmar, vai ser aí um bom prêmio por esse ano de volta de Série B. É, isso aí, eu concordo também. E vamos para o nosso quadro TBT de quinta. Lembrando, então, hoje, nosso dia de hoje, dia 22 de novembro, é considerado o dia do músico. Então, parabéns aí a todos os músicos, cantores, musicistas que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu dia. E os aniversariantes de hoje são a jogadora brasileira de basquete Leila Sobral, o jogador de futebol belga Fellaini e o ex-tenista alemão Boris Becker. Curiosidade, no ano de 1956 acontecia o início do 16º Jogos Olímpicos em Melbourne, na Austrália. E para quem gosta de boxe, hoje é uma data duplamente histórica. Em 1965, o boxeador Cassius Clay, também chamado de Muhammad Ali, mantinha o título dos pesos pesados com uma vitória sobre Floyd Patterson. E em 1986, Mike Tyson vencia o pugilista Trevor Berbick e se tornava, aos 20 anos de idade, o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados de todos os tempos. Dois ícones, duas estrelas aí do boxe que a gente relembrou hoje aqui no nosso TBT. Esporte e outras paixões, Nini? Isso aí, Dani. Hoje uma recomendação fresquinha, entre aspas, porque é um filme de época, é um filme antiguinho, mas que eu assisti hoje, inclusive está disponível lá na Netflix. O nome é Um Homem Fora de Série. Essa história é baseada num livro que tem aí inspirações reais, mas a história é fictícia. E basicamente é um jovem promissor no beisebol durante a escola, e ele recebe então uma proposta do Chicago Cubs para fazer um teste e quem sabe entrar no elenco. Durante essa viagem ele conhece ali algumas pessoas ligadas ao esporte, uma mulher muito misteriosa também, e esse sonho dele de se tornar um dos maiores jogadores de beisebol do mundo acaba mudando um pouco de rumo com um acontecimento trágico que acontece aí logo nesse comecinho de história. 16 anos depois, ele tem uma chance num time decadente de Nova York e vai tentar, então, retomar esse sonho. E o espectador vai acompanhando no decorrer do filme o mistério do que aconteceu nesses 16 anos, essa volta por cima dele no esporte, principalmente por uma condição ali por conta do fato que todo mundo disse que ele não poderia voltar a praticar esporte nenhum. É um filme bem interessante que mistura mistério, tem também muita participação da imprensa, porque os jornais noticiavam tanto o bom desempenho dele no campo, quando ele começou a cair também, então fotos dele na balada, nas festas, né? Então tem também essa conversa com a imprensa, mas é um filme legal que envolve superação no esporte e também mistério. É um bom híbrido entre esses dois gêneros. Para quem gosta, falando então, Um Homem Fora de Série, é um filme de 1984 e se passa na década de 20, tem disponível lá na Netflix para quem quiser conferir. Que legal! Dica aí da Nini no quadro Esporte e Outras Paixões. Você prestigie, acompanhe e curta aí as nossas indicações, que são sempre muito interessantes. E vamos para as notícias do esporte? Tem algumas coisas aí que a gente quer falar.
E vamos começar então com a seleção, porque o ano de 2018 acabou então para a nossa seleção de futebol, né? Foram 15 jogos, foram 13 vitórias, um empate e só uma derrota, mas essa derrota foi justamente aquela que a seleção acabou perdendo para a Bélgica, né? E acabou aí com o sonho do nosso Hexa. Feito um balanço, o Tite afirmou, então, não ter queridinhos lá na seleção. E as apostas para os futuros donos da amarelinha já começaram, né? Richarlison e Alan despontam, então, como os favoritos para a Copa América. Já Paquetá e Everton, né, que estiveram aí somente na primeira lista, justamente por causa dos seus times brasileiros, né? Eles seguem fortes aí como opção, mas já num segundo escalão, digamos assim, né? Foram pouco aproveitados e observados, na verdade, pelo Tite. O Arthur parece ainda não ter encontrado aí o seu lugar no time e já o Dedé e o Pablo seguem na briga aí por um lugar na zaga. E por falar em Copa, alguém aí já na expectativa para Qatar 2022? Já está, Nini? Eu estou em parte, eu espero que a seleção até lá mude bastante, que algumas figuras aí, né, sejam superadas, que se abra a chance para novos jogadores, porque se a gente ficar muito refém, ninguém aqui também, não estou desmerecendo a qualidade dos jogadores que disputaram a última Copa, só acho que a gente precisa quebrar essa obrigação da seleção ter que levar certos atletas. Verdade. Acho que o treinador, a comissão, enfim, tem que ser um pouquinho mais independente, de repente, para arriscar com nomes que não são milionários ou mundialmente conhecidos ou joguem no exterior. Concordo plenamente. E já saudade da Copa, né? Porque essa Copa foi memorável, né? E o país, então, ele promete entregar aí todos os estádios ainda em 2020. E as obras de mobilidade lá já seguem a todo vapor, então, para essa grande Copa, né? Que promete ser Qatar 2022. E por falar em grande, vamos falar sobre um grande duelo que nós vamos ter aí no sábado, a final da Libertadores. O clássico argentino entre River e Boca. Após um pedido aí, então, para antecipar o horário, né, a Conmebol informou que segue inalterada a hora do jogo, que será, então, lembrando, no Monumental de Núñez, às 18 horas, horário de Brasília, e 17 horas, então, hora local. E no automobilismo, então, só abrindo um parênteses aqui, notícia divulgada hoje, a Williams, então, anunciou o polonês Robert Kubica como piloto, então, titular da equipe em 2019. Muito bacana. E aqui uma informação, então, que eu peguei hoje sobre a Copinha, né? Que o Avenida, então, lá de Santa Cruz e o Gaúcho de Passo Fundo, então, estão aí na final da Copinha. O primeiro jogo foi 0-0 e agora tudo vai ficar para domingo em Santa Cruz. O Avenida jogando em casa, então, decidindo aí o título da Copinha, nossa querida Copa Vianney Carlet. O jogo foi 0-0, né? Como eu disse, então vai ser tudo definido neste domingo. Então, semana que vem já vamos trazer aqui o grande campeão aí da nossa querida Copinha. Muito bacana. Nini, algumas notícias de esporte, alguma coisa? Alguns destaques aí de esportes internacionais, então, Dani, um deles da NBA, que nesse primeiro mês de competição tem aí uma novidade na Conferência Oeste, que é a liderança do Memphis Grizzlies, que não é um time ali que, se existia muita expectativa, lá nos Estados Unidos é muito comum no início da temporada existirem as bolsas de aposta, onde os torcedores, enfim, pessoas que gostam de apostar vão lá e sugerem quais os times que vão ter as melhores campanhas na temporada. E o Memphis, com certeza, não estava entre eles, ainda mais uma conferência que tem o super campeão Golden State, o Houston Rockets e o LeBron lá nos Lakers, né, no Los Angeles Lakers. Mas, por enquanto, o time do Memphis, que ficou em penúltimo no ano passado, tem conseguido mostrar nesse primeiro mês, mesmo com um ataque um pouquinho mais deficiente, mas com destaque para sua defesa, que sim dá para se renovar uma equipe de uma temporada para outra. Então, esse é um destaque da NBA. Tomara, né,
fazendo uma comparação que o Juventude consiga fazer isso ano que vem, né? Porque está em penúltimo, daqui a pouco a gente vai falar mais do Gil, por enquanto está em penúltimo na tabela, então vamos esperar que siga o exemplo do Memphis, consiga reestruturar completamente a equipe e voltar para um campeonato bom. Outra coisa curiosa também dos esportes americanos foi o Monday Night Football dessa semana, que teve um placar super elástico, 54-51 para o Los Angeles Rams em cima do Kansas City Chiefs. Foram 14 touchdowns em um jogo. Então é a mesma coisa, né? Se a gente fazer uma comparação bem simplista com 14 gols numa partida, né? É uma coisa bem surreal de se acreditar, em muitas trocas de placares. Então, esse foi o terceiro maior placar da história do futebol americano e um jogo aí bem acessível para quem quiser procurar os melhores lances, pode procurar lá também no site da NFL que vai encontrar, e vamos torcer para que as próximas rodadas também tragam alguns jogos interessantes. Vamos destacar aqui, então, os jogos da NFL dessa semana que vão passar na ESPN, na TV brasileira, que transmite, né, essas partidas. Hoje à noite tem Chicago Bears e Detroit Lions. Inclusive tem rodada especial, porque lá é Thanksgiving, né, nos Estados Unidos. É verdade. É dia de ação de graças. Então, nesse dia sempre tem jogos acontecendo em vários horários. Vai ter, então, hoje o Chicago Bears com o Detroit Lions, o Washington Redskins e o Dallas Cowboys, o Falcons contra os Saints. No domingo tem Seahawks contra Panthers, Patriots contra os Jets, o Cardinals contra o Chargers e o Steelers contra o Broncos, Packers e Vikings. E para fechar lá na segunda-feira tem Titans e Texans. Tudo isso vocês podem encontrar também lá no @ do Everaldo Marques, que é um dos narradores da NFL, ou no site da programação da ESPN. Também muito jogo para todo tipo de... Gosta de alto nível, tem time pequeno também, tem estrela do futebol americano e tem os novatos. Então tem para todo gosto aí. Que bacana. Essas algumas notícias, então, aí do esporte, vocês, então, acompanhem, né? Quem gosta de NBA, quem gosta de NFL, quem gosta de futebol, enfim. E por falar em futebol, soubemos que temos uma rainha na cidade? É isso, Janine? Pois é, Dani, a notícia que chegou está deixando todos nós em polvorosa, até já está sendo divulgada aí nacionalmente. A Marta vem para Caxias do Sul para ajudar a empurrar o CSA no acesso, né, da Série B para A. Então ela já fez vídeo aí nas redes sociais, falou que já pegou o fardamento, tá tudo pronto. A gente aqui fica na torcida de conseguir dar pelo menos uma espiadinha nela, né, durante essa partida. Mas, Dani, um destaque muito legal, né? Uma jogadora e principalmente, né, uma pessoa apoiando um clube que tá aí precisando, né, desse destaque, o que falta muitas vezes para outras equipes, né? Uma figura de peso ou alguém que se envolva com a torcida. Então foi muito legal descobrir que a Marta vem para Caxias para ajudar a empurrar o CSA, já que para o Juventude não vale mais nada, né? Não vai reverter a situação. Então provavelmente o CSA vem aí com força total para vencer esse jogo e conseguir, né, seguir ali na briga pelo acesso para a Série A. Mas muito legal. Marta então estará no Jacone, sábado, às 5 da tarde, aqui contra o CSA. Pois é, eu diria mais que humildade, né, Nini? Porque ela não precisaria, né? Exatamente. Exatamente isso, né, Dani? Ela não teria uma obrigação de se vincular a nenhuma equipe ou mesmo de participar junto com os torcedores, né? Ela poderia só gravar um vídeo numa rede social com a camiseta e tudo certo. Mas ela quis se envolver diretamente porque ela também entende a importância que é a figura dela apoiando o time. Então, isso que é muito legal. Que outros, né? Outros atletas, mulheres e homens, sigam o exemplo e apoiem os clubes da sua cidade ou os clubes que têm alguma identificação. É, exatamente. Isso que eu falei, essa palavra humildade, eu acho que é justamente o que falta aí para muita gente. Veja que a Marta, né, a rainha do futebol, né, tantas vezes aí coroada como a melhor do mundo, tá aí no Jacone, com a camisa do seu time, com os seus torcedores, possivelmente não se sentindo melhor do que ninguém, né? E enquanto isso, nós temos tantos outros aí que se acham grandes estrelas, né? E não são capazes de
apoiar, de ajudar, até de conceder uma entrevista, né? Eu como da imprensa, nós aqui como da imprensa, quantas vezes já tentamos conversar com atletas, enfim, entrar em contato, mas se recusaram a falar com a gente, e a Marta ali no meio da torcida, dos seus torcedores, na sua humildade, acho que é isso que faz a diferença entre os verdadeiros reis e rainhas e aqueles que só se acham reis e rainhas e na verdade não são. Fica aí meu desabafo nesse dia de ação de graças, e a gente logo aqui vai começar o nosso papo com o Gustavo e o Vilney. Esperar agora eles se acomodarem aqui para a gente começar o nosso grande bate-papo aí sobre o Esporte Clube Juventude. Eles já podem aqui tomar as suas cadeiras, o seu posicionamento, que a gente vai começar aí a nossa conversa de hoje. Eu quero que os jaconeiros aí estejam em peso participando e comentando. A Nini vai estar ligada aqui nas redes sociais, na live, enfim, para passar as informações de quem estiver nos ouvindo, nos vendo, enfim. E vamos começar aí com o nosso quadro Dois Toques? Vamos lá então, Dani. Apresentando então os nossos convidados ilustres de hoje. Gustavo Cortes é carioca, vascaíno, olha só, minha gente, administrador e consultor esportivo. Ele trabalha com a pesquisa do futebol desde 1989 e há 17 anos acompanha a dupla Caju. Dos seus 8 livros escritos sobre futebol, dedicou 7 deles a Ser Caxias e ao Esporte Clube Juventude. Bem-vindo, Gustavo, no nosso programa. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente e obrigado pelo ilustre. E vamos falar aqui, né, um pouco aí sobre o futebol de Caxias e mais especificamente sobre o Juventude, né? Vamos tentar destrinchar um pouco aí o que está acontecendo aí com o Alviverde da Serra. Exatamente. E também quem vai conversar aqui com a gente é o Vilney, que é um dos torcedores símbolo, dá para dizer isso, né, Vilney? Símbolo do Juventude. O Vilney Pimmel trabalhou na Randon por 25 anos e também em diversas metalúrgicas, inclusive na Bahia. O amor pelo Juventude sempre fez parte de sua vida e começou a frequentar o estádio ainda quando este tinha parte social feita de madeira. Já viajou muito em excursões acompanhando os jogos do Juventude dentro e fora do estado. E atualmente ele é, sim, considerado um dos torcedores símbolo do clube. Bem-vindo, Vilney. Obrigado pelo convite. A gente sempre teve o amor pelo clube. A gente está sentindo muito a situação que pessoas que espero que se arrependeram tarde demais por aquilo que foi feito esse ano. A gente vai ter um trabalho muito grande para tentar trazer de volta a Juventude na situação que ele sempre merece. Ela, pelo mínimo, estar participando da Série B. Mas estamos aí. Obrigado pelo convite, vocês duas, e parabéns pelo programa. Imagina, a gente que agradece, né, Nini? Verdade. Já quero aproveitar mais ou menos esse teu gancho e vou pedir para os dois. Visto o campeonato praticamente no final, só o jogo contra o CSA. O treinador, a mudança para o Vink foi tarde? Será que outro treinador conseguiria ter tirado um pouco mais desse time? Ou agora no final não? Realmente, com a equipe que estava aqui, todo o combinado, seria muito difícil escapar desse rebaixamento? Eu acho que a mudança saiu tarde demais. Para nós que acompanhamos o Juventude, o primeiro treinador não deveria nem ter iniciado a Série B. Existiu muita resistência por muitos torcedores, né, em relação ao Julinho Camargo. Então, só que o torcedor foi chamado de, podemos dizer, entre aspas, de burro, por dizendo que ele não sabia como é que é dentro de campo. E as entrevistas que a gente via, tanto do Flávio, tanto do Julinho e do próprio Biglia, a gente já esperava lá no início do ano que o que está acontecendo hoje, que é o rebaixamento do Juventude. Eu acho que faltou um pouco de amor pelo clube, podemos assim dizer,
por parte dessas pessoas. E quando aconteceu o fato no aeroporto, depois do jogo contra o São Bento, que pessoas do clube não deram valor aos torcedores que estiveram lá, mesmo sendo poucos, mas solicitando uma coisa que a torcida toda pedia, que era a saída do treinador, a saída do Flávio e para que o Biglia pensasse naquilo que estava fazendo. Isso não aconteceu. Sinal que foi para toda a rede social aquilo que o Flávio fez. Uma coisa que um cara que foi ídolo do Juventude não poderia ter feito, pegar a camisa do Juventude e jogar no chão. Eu acho que desde ali a direção errou porque deveria ter demitido todo mundo naquele dia. Isso não aconteceu. E está o sinal que hoje nós estamos rebaixados. Poderia ter sido lá no início, quando aconteceu isso, se tivesse mudado, nós com certeza não estaríamos nessa situação. E para ti, Gustavo? Na verdade, o rebaixamento é uma coisa recente, né, na nossa história das competições, porque o William sabe também, até os anos 90 havia muita virada de mesa. Então, assim, os clubes tinham essa campanha e sabia que não ia cair, porque de alguma forma o regulamento de lá eles mudavam, tal. Então, esse é um fenômeno recente, quer dizer, de uns 20 e poucos anos para cá. Então, na verdade, parece que alguns clubes ainda não entenderam a situação. É difícil, assim, na verdade, nunca tem... Isso eu sei porque eu tenho um pouco de experiência em rebaixamento, né? Eu já fui 3 vezes... O Vasco tá ali pegando, né? Eu já fui 3 vezes e tô namorando pela 4ª, né? Então, assim... São Paulo vai querer fazer o crime em vocês hoje. Não, mas Tomara que não. Não vai ter crime hoje, Tomara que não. Deus é pai. Então, assim, na verdade, não tem como é que eu posso dizer? Não tem... Uma explicação? Não tem uma... Não, são vários fatores. Aconteceu com o Vasco, que na é um verdade, time grande, com o Não, na Juventude, verdade, qualquer né? clube são vários fatores para ter a queda. Quer dizer, não tem um motivo. Acho que a palavra não vinha. Não tem um motivo só para a queda. É uma série de fatores. No caso do Juventude, me parece assim que havia um entendimento não havia um entendimento dos jogadores com o Vinck em termos táticos. Quer dizer, eles estavam muito assim acostumados taticamente com o Julinho, né? E aí entra uma série de fatores, quer dizer, aí até a inteligência tática de alguns jogadores, quer dizer, a forma de jogar desde o Gaúcho, que o Juventude também ali quase caiu. Então, na verdade, todos os clubes procuram, assim, no desespero, a gente fala, né, trocar o pneu com o carro andando. Então, ou os clubes reagem, outros não. Então, assim, não tem um motivo específico da queda. São vários fatores, quer dizer, são jogadores tecnicamente, às vezes, que... Não digo limitado, porque o jogador, ele corre, ele luta, ele se empenha. Ninguém entra em campo para perder, os caras são profissionais. Mas, às vezes, a coisa não vai. A pressão da torcida, da imprensa, e o negócio... Às vezes, a perna treme, a bola fica pesada, enfim... Toma um gol bobo, às vezes quando é contra, a bola, o cara chuta errado, a bola bate no zagueiro e entra, e quando é a favor, a bola bate na trave, corre a linha e sai. Então, assim, isso vai entrando, você não tem recuperação. No próximo jogo é um jogo fora, que o clube adversário está na mesma situação. Então, assim, é muito complicado, né? E eu costumo falar, é fácil cair, né? Mas é muito difícil subir, né? Com certeza. Então, assim, o Juventude se meteu numa situação que, assim, é muito complicado, porque já está 11 anos fora da elite do brasileiro, desde 2007. Já era para ter, assim, tentado diagnosticar todos os problemas, né? Você vê clubes aí, o CSA, clubes o Oeste, que está participando há anos da B, por que eles conseguem ascender? O Santa Cruz teve alguns anos atrás, estava na D, foi para A. Então, assim, você tem vários cases, né? Os times de Santa Catarina nesse período também. Sim, mas ali tem algumas especificidades. Quer dizer, por exemplo, tem os investidores, né? O Joinville, da família Mazotto, o Criciúma, da família Angeloni. Então, você tem, assim, investidores como o CSA agora, tem um empresário que está botando financeiramente dinheiro no clube. Quer dizer, às vezes a cidade abraça o clube. E aqui, eu sei porque eu sou do Rio, então eu posso falar, o Juventude sempre foi muito difícil. Jogar aqui em Caxias, né? Os clubes São Paulo, do Rio, era muito difícil o Juventude perder aqui. E justamente desde 2007 fizeram um levantamento, eu trabalho com isso, então eu tenho todos os jogos desde a época da Parmalat.
Então, assim, sempre foi muito difícil o Juventude ter muitas derrotas em casa. E como é um clube que raramente ganha fora, quer dizer, ele fazia o fator, né? Fator casa. E aí, quando começou a não vencer em casa, começou a pesar. E aí, o Juventude começou a patinar. Só para a gente ter uma ideia aqui, os dados básicos, né, dessas 37 rodadas, falta a última 7 vitórias, 14 empates, 16 derrotas e saldo menos 17. Em algum momento da competição, a gente tinha a ideia de que a nossa defesa era até relativamente consistente, porque o ataque não fazia gol, mas depois se percebeu que os dois setores tinham problemas graves. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, viu, Ney? Como é que tu vê a equipe desse ano? Na minha opinião, ficou um pouquinho a desejar, né? Teve jogador que veio para ser o destaque, infelizmente não conseguiu. Como é que foi para ti? Eu acho que não ficou um pouquinho a desejar, ficou bastante. Muito a desejar. O Juventude não começou com um problema neste ano. O Juventude teve muito mal em 2017. O Juventude teve um campeonato gaúcho horrível que era para ter sido rebaixado. Não foi rebaixado por incompetência de alguns adversários do interior, senão o Juventude tinha sido rebaixado em 2017. E eu fazia parte do Conselho de Juventude, a gente comentou em reuniões, isso com o Biglia e com o Tonieto também depois, que o Juventude deu graças a Deus de não ter sido rebaixado, que mereceu ser rebaixado em 2017. Então os erros no futebol do Juventude começou já no final de 2016. O Juventude sendo um time formador nas categorias de base, que é campeão regional em todas as categorias. O Juventude foi campeão da Sub-20 em 2013 e 2016. E os erros grandes da direção na parte do futebol foi não aproveitar essa gurizada. Sinal que no início do ano passado, o que fez o treinador quando chegou? Pegou e mandou toda a gurizada embora. E o Juventude sempre teve nas equipes, tanto lá vamos colocar desde 94, vamos pegar os mais recentes. O Juventude teve sempre um número grande de guris formados na base, que é o coração do Juventude. E isso aí não aconteceu nesses últimos 2 anos. O Juventude está pagando por isso. O Juventude está pagando e a conta vai ser grande. Vai ser difícil o Juventude voltar. O Juventude vai ter que ser reestruturado de novo. Por isso que a gente hoje não sabe quem possa assumir. A gente só sabe que Biglia e Flávio não poderiam mais continuar na Juventude, na parte do futebol. São os dois responsáveis desde o ano passado por essa situação que o clube está. Mas só que faltou um pouco de... Como é que eu vou dizer agora? Deles serem um pouquinho mais... flexíveis e ouvir tanto os torcedores como conselheiros, que a gente sabe que os conselheiros cobravam direto essa situação, porque viam que no final do túnel a luz ia apagar. O Juventude não tinha mais luz lá no final do túnel. E até eu tenho coisas particulares que eu nem gostaria de citar, que eu andei conversando com o Biglia e o Biglia não aceitou esses erros todos que foram cometidos nesses últimos 2 anos. Então o problema do Juventude é complicado. Agora o que nós vamos ter que fazer? Pegar um ano de 2019 sem dinheiro. E nós estamos perdendo... Entre 2017 e 2018, o Juventude perde mais de 24 milhões. Por que eu digo mais de 24 milhões? Porque o Juventude, ano passado, por teimosia da direção de futebol, o Juventude teve chances de subir. E aí a ideia dentro do pessoal internamente, não, nós temos que ter uma base mais firme para poder ir para a Série A. Se o Juventude tivesse subido para a Série A no ano passado, podia ter sido rebaixado até como lanterna que nem o Paraná. Mas o Juventude tinha um valor dentro dos seus cofres para poder formar um time. Esse ano, que o pessoal que vai assumir agora já não vai ter isso. Então, o pensamento do torcedor é isso. O torcedor está revoltado por não ser ouvido por essa direção, sinal que o número de sócios do clube deve ter diminuído muito, a gente não sabe quanto, mas diminuiu muito, por todos esses problemas dessas pessoas, que não quiseram e não assumiram que eles estavam fazendo a coisa errada, que o projeto os diagnósticos deles estavam errados, e veio agora só no final, que nem o Flávio veio hoje na imprensa dizer que ele poderia ter feito mais pelo clube. Mas e por que não fez? Quando lá no aeroporto ele jogou a camisa do Juventude no chão, ele já não pediu para ir embora. E erro da direção por também não ter feito isso.
É bem complicado. Nós, como torcedores, estamos tristes. Eu acompanho o clube, que nem a Dani falou, eu acompanho o clube desde a época do pavilhão social. Mas nunca se viu uma torcida tão desanimada que nem esse ano. Nesses anos todos, desde 65, que é quando eu me lembro do Juventude, até agora a gente nunca viu uma torcida tão desanimada que nem esse ano. O que nos espera o ano que vem é unir as forças. Os próprios torcedores, que muitos dizem que não vão mais ao Jacone, eles repensar essa ideia. E o clube precisa do torcedor. O clube precisa de sócios. E nós temos que, cada um, pensar isso aí e fazer a sua parte. Fazer a sua parte. É verdade, em outras épocas, até para reunir os amigos para ir no Jacone, era muito, independente de ser juventudista ou não, o pessoal se reunia para ir acompanhar o time, para fazer um programa mesmo em grupo. E hoje, raramente, nem os juventudistas querem ir ao estádio. Exatamente. Nini, só quero abrir um parênteses para a gente mostrar aqui os livros, então, do Gustavo, que ele trouxe, e já falar para o pessoal que pode ser juventudista, pode ser amantes de futebol, enfim, quem tiver afim aí de participar do nosso sorteio, escreve aí na nossa live "eu quero", porque infelizmente a gente não pode mandar então aqui para fora de Caxias, né? A gente tem que deixar aqui no estúdio, então tem que ser o pessoal mesmo aqui da nossa cidade. Então, enfim, juventudistas, torcedores, amantes do futebol em geral, escrevam aqui na nossa live "eu quero", escrevam lá no nosso Instagram "eu quero", no nosso Facebook, que aí quinta-feira que vem a gente vai fazer um sorteio aqui dos livros do Gustavo, de todo o pessoal aí que participou, querendo os livros dele, que muito gentilmente o Gustavo nos trouxe aqui para a gente sortear. E por falar em Série C, eu queria então conversar um pouquinho com vocês, como vocês veem agora, né, como o Vilney bem lembrou, essa nova fase então do Juventude. Quais são as vantagens e desvantagens, pontos positivos ou negativos que o Juventude vai encontrar nessa Série C? Fiquem à vontade. Eu acho que vantagem o Juventude não tem nenhuma. Uma, porque o Juventude vai começar um ano, daqui a pouco, sem ter uma base para começar o Campeonato Gaúcho. Tem que formar uma equipe. E aí vai ter que repensar algumas coisas que o Bigler, que o Flávio não pensaram nesse ano, ou quando trouxeram o Gilmar, de não aproveitar a base do Juventude. O Juventude ficou sem essa base. E muitos jogadores, eu até vou aproveitar aqui, eu tenho um amigo que está aqui na nossa frente, e tem um guri da Sub-20 que até hoje a gente não sabe por que não deram oportunidade para ele. Ele joga muito mais do que todos esses 9, 10 volantes que o Julinho trouxe. Só que esse guri não deram oportunidade para ele. A gente não sabe o que vai acontecer com esse guri. É Bruno o nome dele. Ele é volante, mas é um cara que faz muitos gols na equipe Sub-20 e nunca deram oportunidade para ele. Certo. Então tu acha que o Juventude praticamente só vai encontrar dificuldades aí nessa Série C? Vai depender muito de quem vai assumir o futebol. Eu sei que o Juventude agora a ideia é unir forças, por isso que estão reunidos os ex-presidentes, o pessoal do conselho, para tentar trazer uma pessoa que tenha força no vestiário. Sim. Vai ter que trazer os cascaduras lá, que nem o pessoal diz. Tem que pegar um pessoal que chute o vestiário, entre outras palavras. Que não aconteceu esse ano. Aconteceu muita coisa que a gente não sabe. Claro. E gostaria de saber. E até a gente estava conversando hoje de tarde para ver como é que é as coisas, né? O Juventude continua ainda com diversos processos que ex-jogadores colocaram contra o clube pelo direito de imagem. Eu gostaria de saber que alguém da direção nos dizer o que fica para o Juventude do direito de imagem desses jogadores que passaram por esse ano no clube. Se eles por acaso não teriam que devolver esse dinheiro que eles receberam de direito de imagem. Porque a imagem que eles deixaram para o clube, para os torcedores e perante todo o Brasil, foi um time, foram jogadores que parece que não tinham vontade de jogar. Então, uma coisa boa que vai acontecer, que todos esses jogadores devem estar saindo a partir de sábado, depois desse último jogo, e não ficar ninguém. Aí o pessoal diz, pô, vem cá, um Pará não vai ficar. Radical, eu acho né? Radical, né? Embora todos. E eu tenho que ficar todos. Eu acho que o Pará faz 2 anos que não joga no Juventude.
Faz 2 anos. Para mim, faz 2 anos que ele não joga no Juventude. Acho que no início de 2017, depois de um jogo contra o Paraná Clube, que ele se machucou, a partir daquele momento ele nunca mais jogou no Juventude. Na minha opinião. É complicado. Gustavo, e o Juventude, ele já passou por uma Série C, né? Então, a torcida aí vai ter que relembrar fazer novamente esse retrospecto, e a Série C também é uma competição muito acirrada, né? Vantagem que vocês falaram em vantagem. Vantagem, na verdade, não tem nenhuma, né? Quando um clube cai, né? O Juventude já passou até pela D, e até teve o risco de não disputar competição nenhuma. Ficou sem série, tinha né? que ganhar, teve que ganhar a copinha, né? Copinha. Então, assim, é muito complicado você reunir forças. O futebol tem uma coisa assim, se fala muito em projeto. Projeto até quando começa o jogo, né? Então, às vezes, você tem maior orçamento, você tem um treinador bom, ou, enfim, que, como ele falou, chute a porta e tal. E, às vezes, no mata-mata, vai tudo por água abaixo. A Série C tem esse problema, como a D, né? Você vê o Caxias também há anos está tentando e não consegue. Essas competições que quando começa a funelar e entra o mata-mata, o exemplo melhor é o Fortaleza. Ficou anos aí tentando subir e não conseguia. Sempre chegava na última, parava. Inclusive os torcedores do Fortaleza encheram as redes sociais do Ju naquele jogo que confirmou a queda. Lembrando, né? Sim, isso aí o mundo dá volta, né? 2 anos depois. Né? Mas assim, é muito difícil. O Juventude vai ter que se reorganizar. Pode até apostar em alguns garotos da base, mas a base não é a solução, porque, como dizia o Evaristo de Macedo, garoto joga contra garoto. Então, assim, você não pode pegar uns garotos da base e tentar achar que eles vão resolver o problema do time principal. Eles têm que entrar com uma equipe ajustada e, né, no caso ali na época, o Zezinho ele entrou já um time arrumadinho na série B e o futebol dele apareceu. O jogador não pode entrar achando que tem que ser a solução, porque aí queima o garoto, né? Então aí tem todo também o lado financeiro, né? O Juventude é um clube que revela muitos jogadores, mas vocês também têm que dar oportunidade para eles, mas numa equipe pelo menos minimamente ajustada. Então, assim, é muito difícil, porque são logísticas complicadas, são viagens, assim, às vezes tem o Tombense, que é uma viagem complicada. Viagens longas, né? Enfim, tem alguns adversários aí, que o Boa, que caiu, o Sampaio Correia, imagina uma viagem lá para o Nordeste. Então, assim, além das viagens serem desgastantes, tem esse fator não só emocional, anímico do torcedor. O torcedor às vezes cansa, né? Eu sei porque, como eu falei, né? Experiência própria. Então, assim, quando o clube cai pela primeira vez, o torcedor abraça. Vamos lá, o torcedor se junta todos e tenta levar a equipe de volta. Agora, quando começa a ter sucessivas quedas, ou várias quedas, ou vários flertes nas quedas, o torcedor às vezes meio que larga de mão. Lógico, tem aquele abnegado, apaixonado, tem aquele cara que, independente da série, tá lá. Mas, assim, o Juventude, por exemplo, não pode tentar obter dinheiro com bilheteria, porque não arrecada, patrocínio não existe, e a arrecadação cai, enfim, aí é uma bola de neve, né? Exatamente. É muito complicado. Nini, tu quer dar uma olhada nas mensagens antes de... Vamos começar então com o Luiz Correia, que manda um abraço pra gente. Ele é do Azulão, tá na escuta lá de Maceió. E aqui na nossa live tem também recados do Adão, a Karina, nossa companheira, mandou um oizinho para nós. O Adão comentou aqui o primeiro recado que ele enviou, que é importante um planejamento financeiro para o Ju ano que vem. Aproveitando esse gancho, eu queria pedir para o Ney e para o Gustavo, vai ser mais difícil conseguir dinheiro para o Ju ano que vem ou vai ser mais difícil montar uma equipe com o dinheiro que o Ju eventualmente vai conseguir arrecadar em 2019? Com certeza o dinheiro que vai entrar no clube é bem menor do que entrou esse ano. O pessoal já está colocando em torno de 60% a 70% menos do que 2018. Então, quem assumir o futebol vai ter dificuldade, com certeza, porque tu não vai conseguir contratar jogadores nos salários que estavam pagando esse ano. Até esses jogadores que estão aqui hoje, se por uma eventualidade, eu torço que não, queiro que essa direção queira que eles fiquem, eles vão ter que diminuir o salário que eles estão recebendo hoje. Então, essa parte complica bastante, sim. Complica bastante. Por isso, ao meu ver, no primeiro momento, o Juventude vai ter que trazer de volta os guris da base que foram emprestados,
estão fora de Juventude, e nem um exemplo, o Sananduva, que está no Atlético Paranaense. Temos agora esse eu acho que é mais difícil voltar, o Fernando, que está lá em Portugal, e jogadores que não tiveram oportunidades aqui, e o Juventude liberou eles. E nessa base, que nem a gente estava falando, o Bruno é um guri que tem que dar oportunidade para ele. Como é que tu vai mostrar um Juventude, que é um time formador, se tu não coloca um guri da base jogar? Que nem deram oportunidade para o Denner a gente já conhece ele há 3, 4 anos, porque acompanha as categorias de base, né? A gente sabia que é um guri que precisava uma oportunidade e que ele ia se afirmar no time de Juventude. Só que a torcida pega no pé desse guri, porque eles querem. A torcida quer que entre 11 jogadores, tem 10 jogadores que não são da base, mas esse da base que resolva os jogos para o clube. Não é bem assim, né? Que nem Exatamente, o que o Gustavo estava falando. O Gustavo está né? falando, tu não pode colocar toda essa gurizada num time que não está bem formado. E não colocar neles a responsabilidade, Justamente. Né? Porque a gurizada não tem toda essa responsabilidade. Não adianta que nem o caso do Juventude trazer jogadores lá por 40, 50 mil reais, que nem que teve esse ano aqui, e os caras se esconderam atrás de muitos problemas aí, e acabaram deixando o clube no meio do caminho. E dá para essa gurizada a responsabilidade para resolver o problema. Vamos dar um exemplo, o goleiro. O Juventude chegou a um ponto lá que tirou o Matheus e aí deu a responsabilidade para o Douglas. Pô, não é bem assim as coisas, né? Então tem que ser uma coisa bem planejada, tem que ser uma coisa com os pés no chão. Vai ser difícil para essa direção, mas a gente tem confiança que vai mudar e nós vamos estar aí para apoiar, né? Eu daqui a pouco nem tanto que nem eu tive há anos atrás, mas eu acho que o torcedor em si tem que repensar e voltar ao estádio. A gente já está sabendo que na rede social diz que para o jogo de sábado vai pouca gente para o estádio. Eu, como estou essa vez na cidade, eu vou assistir o jogo do Juventude. Uhum. Porque que nem eu até coloquei na rede social, até mandei uma foto lá da casa lá, diz, ó, a minha bandeira é o Juventude e eu uso o Juventude 24 horas por dia. O pessoal pergunta, tu tá com Juventude? Diz, eu uso, o William me conhece há algum tempo e não tenho, eu saio na rua, eu tô com a bermuda de Juventude, com o abrigo de Juventude ou só com a camisa de Juventude, mas sempre o Juventude. E agora mais um descenso, né, Gustavo? Então, todos os times que acabam caindo, é muito complicado esse retorno, né? A gente comentou até antes, falando do Inter, que ele fez uma campanha atípica, porque normalmente quando um time sobe, ele fica ali brigando para cair. E todos esses descensos do Juventude acabaram desgastando muito, né, Gustavo? Como eu falei anteriormente, todo rebaixamento machuca muito a torcida, né? E na verdade cai em quinto, né? Agora, dos clubes. Quer dizer, tá até um movimento aí de alguns tentar diminuir de 4 para 3 os clubes que caem, né? Porque de alguma forma tem algum ano que sempre atinge um grande, né? Considerado os 12 grandes. Desse ano, por um acaso, é o meu. Mas assim, ano passado foi o Inter, e já foi Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. É muito complicado. O Otto Glória era um ex-treinador brasileiro, treinou a seleção portuguesa em 66 na Copa. E ele dizia uma frase, né? Sem ovos você não faz omelete. Então, assim, sem dinheiro é difícil você montar um clube, um time. Né? Lógico, você vai montar com a garotada, com a base, com poucos jogadores que ficaram no clube. Mas, assim, é usar o Campeonato Gaúcho como laboratório. Né? Mas, de alguma forma, você já tem a pressão, porque são só 11 jogos. Né? A tabela até foi um pouco aliada aí ao clube. Né? O Juventude me parece que faz 4 partidas em casa. É tentar dar uma boa arrancada, né, para não passar o sufoco do ano passado, porque vai que de repente o clube cai também no Gaúcho, aí seria trágico, né, porque aí a perspectiva é nenhuma. Então, assim, o rebaixamento machuca muito o torcedor, porque é aquilo que eu falei, quando cai a primeira vez, o time, a torcida vai lá, vamos tentar reerguer, vamos ao estádio. Aí a segunda já começa a ficar complicado. Ano passado, por exemplo, o Juventude, ele chegou, faltando 11 rodadas, chegou aos 45 pontos. E o discurso do clube era de que o importante é chegar aos 45 e se manter. Quer dizer, me parece, muita gente falou isso nas redes sociais, os torcedores, me parece que faltou um pouco de ambição para o
clube e tentar, porque ainda faltavam 11 rodadas. Quer dizer, o clube ele liderou no início do campeonato, tinha um fôlego, poderia buscar uma Série A, entraria mais dinheiro, entraria, enfim, maior visibilidade, busca talvez assim captação de patrocínio. E ficou nessa coisa, tanto que nos últimos 11 jogos me parece que o Juventude só ganhou uma partida. Então, assim, parece que meio que estacionou. O importante é o Juventude ficar na B. Tá, é uma política que o clube fez ano passado. Sim. E você vê que esse ano o que aconteceu. Então, assim, se tentasse buscar algo maior ano passado, pior das hipóteses, cairia ano passado para B. Que eu acho que no atual momento é o tamanho. É o tamanho do Juventude, né? Enfim, mas isso aí não tem como. Às vezes as pessoas... Fazer futebol não é fácil. Às vezes as pessoas identificam isso, mas tentar mudar uma situação no meio de um campeonato, jogo em cima de jogo, é complicado. Exatamente. Infelizmente, né, Nini, a gente aqui passou rápido, né? A gente precisava aqui de mais um programa e teremos, porque a gente já quer aí convidar o pessoal, que a gente quer fazer um programa aí antes do Gauchão para falar justamente sobre como chega a Juventude e Caxias, né? Para mais um Gauchão, então a gente vai falar novamente aí sobre o Ju, sobre o Caxias também, como é que chega a nossa dupla Caju aí para o Gauchão, e a gente quer agradecer a presença dos nossos convidados hoje. Vilnei, o microfone é teu, abraços, recados, fique à vontade, por favor, e muito obrigada pela presença. Agradeço a oportunidade que vocês me deram. E eu creio que a minha esposa deve estar escutando, então um abraço para Meu pai também te mandou um abraço, o Jones. É um símbolo, o cara que mais assobiava de louco no estádio era meu pai, então deve ser da mesma grupo ali. A gente tem muitos amigos, eu não sei quem passou as mensagens, eu queria uma mensagem a todos os juventudistas que estejam ouvindo o programa, assistindo, e que repensem, porque eu sei que muita gente se desassociou do Juventude, largou o clube em cima de uma situação que a direção não deu muita bola para a torcida esse ano. Então eu espero que o ano que vem nós vamos ter que unir os caquinhos, vamos começar do zero de novo. A Série C não é novidade para nós, mas vai ser complicado de novo. A gente teve 2, 3 anos na Série C, a gente sabe como que é. E algumas partidas, assim, o Juventude, a gente achava que o Juventude tinha tudo para ganhar. Chegou na hora H, a gente perdeu e não subiu. Esses mata-mata é complicado, né? Mas vamos lá. 2019 está aí. O Campeonato Gaúcho não vai ser fácil para nós. Eu acho que nós vamos iniciar o ano entre os clubes do interior do estado com menos condições, porque tem times que já estão formados. Aqui na SEGA praticamente todos eles estão formados. E o Juventude vai começar do zero. Mas vamos lá. Continuamos juventudista como sempre. E vamos ver o que vai dar. Gustavo, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelos livros, pela gentileza de ter trazido. E fique à vontade aí, microfone, abraços, recados. Só agradeço mais uma vez o convite, né? Já vim algumas vezes aqui no programa. Deixar um abraço aqui para o torcedor do Juventude e o que eu posso falar? Eles não abandonarem, né? O clube, não abandonarem. Infelizmente, né, os times saem, mas a instituição fica, né? É uma instituição centenária. Eu sei que é difícil, né, você trazer o torcedor de volta, mas ele só volta com vitórias, né? Nada mais do que vitórias. É tentar juntar forças, juntar os cacos do que aconteceu esse ano e não desistir, não abandonar a equipe. Não abandonar o clube e tentar fazer uma Série C que possa subir de novo para a Série B em 2021. Exatamente. 2020, né? 2020. Janine Stecanella, juventudista, hoje aqui em casa falando do seu time. Verdade. Recados, abraços. Abraços para todo mundo que acompanhou, nossos convidados, meu pai também, né, que claro que eu tenho que estar, essa paixão veio dele, familiar, então tá aí também acompanhando. E concordo, né, vamos fazer a nossa parte, vamos apoiar o time ano que vem. Claro que se precisar cobrar, vamos cobrar de novo. Vamos pedir que venham jogadores com atitude e uma comissão legal, mas que seja um 2019 muito melhor do que foi o nosso 2018, né? Porque esse ano realmente dá para esquecer. Exatamente. Dupla Caju, vamos